Nós estamos em uma série que tem por título Evangelismo, e eu estou chamando isso de graça em movimento. A mesma graça que nos salvou, a graça que transformou a nossa vida, que nos educa na caminhada com Cristo, como diz a palavra, essa mesma graça que nos salvou e transformou a nossa vida, ela nos capacita e nos envia. Esse é o quarto domingo. No primeiro domingo nós trabalhamos uma pergunta: por que evangelizar? E vimos aqui juntos 4 motivos pelos quais nós evangelizamos. Colocamos essa graça em movimento e eu tenho certeza que foi uma bênção para a igreja. No segundo domingo trabalhamos uma outra questão: como evangelizar de forma prática, e trabalhamos aqui mais 4 pontos importantíssimos para que de forma prática a igreja pudesse entender e saber como utilizar de todos os recursos que a própria igreja local gera e tudo que você tem em mãos para abençoar pessoas através do evangelismo, de colocar essa graça em movimento. No terceiro domingo trabalhamos aqui a verdade que precisa ser compreendida, entendida por cada um de nós, de que nesse trabalho nós somos completamente, plenamente capacitados pelo maravilhoso Espírito Santo para sermos testemunhas com poder, testemunhas do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo e testemunhas com poder. Hoje eu quero continuar esse assunto com a igreja com mais uma questão para trabalharmos. O que nós podemos esperar? Quais devem ser nossas expectativas quando o assunto é a graça em movimento? O que a gente pode esperar quando a gente fala da graça em movimento? Quando a gente imagina essa graça em movimento? Quando a gente crê nessa graça que não está parada, que não está represada em nós, mas que transborda, que está em movimento, alcançando vidas. Quer entender o potencial da graça em movimento? Veja Jesus em movimento. Se você quiser entender qual é o potencial dessa graça maravilhosa que nos alcançou, nos transformou, nos capacita e nos envia, basta você olhar para Jesus em movimento. Basta você olhar para a vida de Jesus. E por que eu posso dizer isso para você? Eu preciso te lembrar, antes de mais nada, que a graça não é uma corrente teológica, a graça não é uma doutrina que nós defendemos, que nós pregamos ou ensinamos. A graça, segundo a Bíblia, é uma pessoa e o seu nome é Jesus. A graça é uma pessoa. Então, quando eu falo sobre colocar a graça em movimento, colaborar com essa graça em movimento, quando eu digo que essa graça não está represada, não está parada, eu estou dizendo que Jesus trabalhou, trabalha e Ele está agindo no meio de nós, no meio da igreja. Onde quer que nós estejamos, nós estamos representando, levando Cristo através do nome poderoso dEle, para que onde quer que nós estejamos, essa graça se manifeste e a gente possa viver milagres e ver milagres no meio da igreja, no meio dos grupos de conexão, onde quer que nós estejamos, pelo maravilhoso nome de Jesus. A graça em movimento é Jesus em movimento. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada, foi enviada por meio de um servo, por meio de Moisés. Os ensinos da lei, a lei foi dada através de Moisés. Mas a Bíblia diz que graça e verdade vieram pessoalmente por meio de Jesus. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Se você for ao original, essa palavra que a gente lê no português hoje, graça e verdade vieram. Esse verbo aí, vieram, no original, ele está no singular. É como se a gente dissesse hoje, graça e verdade veio por meio de Jesus. Simplesmente porque a palavra queria passar o entendimento, e João tinha esse entendimento, de que quando nós falamos de graça, quando nós falamos de verdade, nós estamos falando da mesma pessoa. O nome dele é Jesus. É claro que para concordar, na tradução em português nós lemos graça e verdade vieram por meio de Jesus. Mas graça e verdade trata-se da mesma pessoa. Amém, gente?
quando nós falamos de colocar essa graça em movimento, quando nós falamos de colaborarmos com essa graça em movimento, onde quer que nós estejamos, através de nós estamos falando de colaborar com a obra de Cristo, onde quer que nós estejamos. Amém, gente? A palavra de Deus também diz, em João, no capítulo 1, versículo 14, diz que "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Você sabe quem é esse verbo aqui? A Bíblia está se referindo ao próprio Jesus, que se manifesta no meio de nós, e a Bíblia diz, cheio de quê? De graça, cheio de verdade. Ele é a própria graça, ele é a verdade. Amém? Você crê nisso? Ainda em João, no capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus. Jesus diz isso: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Então eu posso, com toda clareza e objetividade, pela palavra, dizer para você expressamente: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a palavra, Jesus é a graça em pessoa. E Ele está aqui no meio de nós. E Ele opera através de nós. E Ele está onde nós estamos. Amém? A Bíblia fala que Ele liberou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita em nós, e onde quer que nós estejamos, capacitados por esse Espírito Santo maravilhoso, nós estamos ali representando Jesus na vida das pessoas. A própria palavra cristão significa isso, um pequeno Cristo, como Cristo, e assim nós somos, onde quer que nós estejamos. Quando eu falo de colocar essa graça em movimento, de colaborar com essa graça em movimento, e ela não está parada, jamais esteve, não está represada em nós, contida em nós, jamais esteve, ela está em plena atividade, ela está em pleno movimento. Nós estamos falando do próprio Jesus, operando através de nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Amém, gente? Amém? O que então nós podemos esperar? Quais expectativas nós podemos nutrir quando o assunto é Jesus em movimento através de nós? Quando o assunto é a graça em movimento através de nós, a graça operando através de nós? Pastor, o que eu posso ter de expectativa? O que eu posso esperar com isso? Veja nesse texto bíblico que nós vamos ler agora, essa linda resposta que Jesus deu quando indagado acerca de quem ele era. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, e esse texto aqui está se referindo a João Batista, ok? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A Bíblia fala que João Batista estava preso e ouve falar da obra que Jesus estava fazendo no meio de todo aquele povo, e João envia seus discípulos a perguntar, a indagar Jesus sobre se ele era o Cristo, o ungido de Deus, o Messias enviado, ou se eles deveriam esperar outros. Jesus poderia dar para eles uma resposta objetiva e simples. Talvez qualquer um de nós, diante de uma pergunta sobre quem nós somos, o que fazemos, nosso propósito e objetivo, talvez a gente pudesse dar uma resposta simples.
E ele poderia dizer assim: sim, sou eu, podem crer. Mas ao invés de dar uma resposta simples e direta, Jesus fez questão de colocá-los para pensar. Jesus fez questão de fazer com que eles, a partir do que estava acontecendo, concluíssem e eles mesmos tivessem a resposta daquilo ali como uma revelação, um entendimento claro no coração deles. Quando Jesus olha para eles e diz: o que vocês vão falar, João? O que vocês vão retornar como resposta é o seguinte: falem daquilo que vocês estão ouvindo, falem daquilo que vocês estão vendo e tirem as conclusões. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres, esse evangelho está sendo anunciado e estão tendo suas vidas transformadas. Pessoas excluídas, pessoas tidas como sem muito valor, a partir do conhecimento da revelação desse lindo e maravilhoso Evangelho de Cristo, tem demonstrado uma vida completamente transformada e próspera nele, em Jesus Cristo. Jesus faz com que eles pensem, Jesus faz com que eles cheguem em uma conclusão por eles mesmos, com base na obra dele, com base em tudo aquilo que estava acontecendo em volta deles, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu pergunto para vocês, o que nós podemos esperar quando o assunto é graça em movimento? O que nós podemos esperar? Quais expectativas nós podemos nutrir quando o assunto é ver Jesus atuando? Eu posso garantir para vocês que onde quer que nós estejamos, operando, sendo usados no poderoso nome de Jesus, grandes milagres, prodígios, sinais e maravilhas vão acontecer no meio de nós. Na igreja, nos grupos de conexão, onde quer que nós estejamos, no trabalho, na faculdade, na escola, nos nossos relacionamentos, orando por pessoas, vendo vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. E isso não tem a ver com o nosso mérito, isso não tem a ver com a nossa técnica, isso não tem a ver com o nosso grau de espiritualidade, isso não tem a ver com o nosso trabalho, mas isso tem a ver com o que Ele é. E a pergunta que fica para nós hoje, quando o assunto é: será que podemos nutrir as mesmas expectativas? A pergunta que responde, que nos ajuda a responder isso é a seguinte: será que ainda hoje nós podemos crer nessas obras? Será que ainda hoje nós podemos crer nessas obras? O que vocês acham? Podemos hoje, nos nossos dias, ainda crer nessas obras? A resposta é um grande e sonoro sim. Sabe por quê? A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que libertou genuinamente, o mesmo Jesus que operou grandes prodígios, milagres e maravilhas. Esse mesmo Jesus disse que todo aquele que nele cresce poderia fazer e andar nas mesmas obras, e maiores ainda. Quando eu digo que a graça não está represada, quando eu digo que a graça não está parada, mas ela está constantemente em movimento, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente pode nutrir expectativas de grandes milagres quando o assunto é Jesus em movimento, operando no meio de nós. Ele disse isso. Ele nos enviou, ele nos deu autoridade no nome dele. Eu dou a vocês autoridade no meu nome. Eu dou a vocês autoridade no meu nome. O nome de Jesus pertence a todo aquele que crê na pessoa de Jesus. O nome de Jesus pertence à igreja. E, escutem aqui, o mesmo poder e autoridade que operava na pessoa de Jesus, o mesmo poder e autoridade que todos poderiam ver operando na pessoa, na vida de Jesus, todo esse poder, toda essa autoridade está investida no seu nome. E esse nome foi dado à igreja. A Bíblia chega a dizer que o nome de Jesus está muito acima de toda autoridade, governo, potestade e de tudo o que se possa
mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir. O nome de Jesus é maior. E quando nós, com toda a ousadia, nós cremos e usamos e operamos no nome de Jesus, nós podemos nutrir expectativas de grandes milagres. Porque não tem a ver com nossa capacidade, mas tem a ver com a capacidade de Jesus. Eu quero encorajar você a crer que no nome de Jesus você vai viver, presenciar grandes milagres no seio da sua casa, no seio da sua família. Diante de uma necessidade que seus filhos possam estar enfrentando, que seu casamento possa estar enfrentando, que um familiar seu, um vizinho, seja onde quer que você esteja, você vai vivenciar grandes milagres no poderoso nome de Jesus. Creia, creia somente, creia somente, creia somente. Porque eu acredito quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, Ele não muda. E todo o poder e autoridade que operava na pessoa de Jesus foi investida, está investida no seu nome. Quando operamos no nome de Jesus, nós podemos nutrir grandes expectativas de viver milagres. Eu não sei porquê. Em muitos lugares, ou em até alguns momentos da vida de muitas pessoas, crentes, cristãos, pararam de crer nisso. Muitas vezes porque estão dando ouvidos a alguns gurus da internet, que ensinam que o poder do Espírito Santo não é mais para hoje, os milagres não são mais para hoje, curas físicas não existem mais hoje. Estão pregando contra o que a Bíblia diz expressamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E nós podemos sim, com toda a ousadia, continuar crendo em grandes milagres em nossas vidas. Para nós, para os outros que nos rodeiam, orando por pessoas. Eu quero dizer que quando nós falamos dessa graça em movimento, nós estamos falando de, através de nós, Jesus continua em movimento, curando, libertando, sarando vidas, transformando pessoas pelo poder do maravilhoso Evangelho. A graça não está represada, a graça não está parada, ela está em movimento, alcançando pessoas. A graça, ela continua atuante. Jesus continua atuando. A graça é transbordante. Ela transborda através de nós. Onde quer que nós estejamos, a nossa parte é crer. A nossa parte é crer que Ele é o mesmo, que todo o poder que operava em Jesus e que está investido no seu nome está à nossa disposição, no nome dEle, para a glória dEle. E com ousadia, abrimos os nossos lábios e chamarmos o nome poderoso de Jesus. Diante de seja qual for a situação. Quantas são as pessoas que pararam de crer na Bíblia porque tiraram os olhos de Jesus, tiraram os olhos da Bíblia e passaram a olhar para experiências de homens, experiências de pessoas. E aí começa a comparar, mas aquele que orou e nada aconteceu, mas aquele que está vivendo isso e nada aconteceu. Eu achava que aquele é um grande homem de Deus e nada aconteceu. Eu mesmo orei e nada aconteceu. E eu começo a olhar para as circunstâncias e para as experiências pontuais que você jamais vai conhecer. Tudo na essência, a gente nunca sabe. Você não conhece o coração, você nunca sabe a totalidade da coisa. Não tem como saber. Muitas pessoas pararam de olhar para Jesus e para a Bíblia para poder colocar os olhos nessas experiências. E quando veem que essas experiências não dão resultado, acham que a Bíblia ou o nome de Jesus não opera mais milagres. Eu quero convidar você a manter os seus olhos fitos em Jesus e no que a palavra diz. Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sarados, sarados, sarados. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com nossa capacidade, não tem a ver com o nosso talento, com a nossa técnica, com a nossa força, mas tem tudo a ver com o poder de Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Você pode dizer isso? Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre.
Ele é o mesmo. Ele cura, Jesus continua a curar. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma da água para o vinho a vida do mais vil pecador. Ele continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso no meio da igreja. Ele continua fazendo isso através de nós. Ele continua operando. Ele continua operando. Então, pastor, quais são as expectativas que nós podemos nutrir quando o assunto é graça em movimento? Quando o assunto é Jesus em movimento, nós podemos nutrir as mesmas expectativas. Nós podemos esperar as mesmas coisas que Jesus operou, que os discípulos operaram no nome de Jesus. Eles viveram e conseguiram viver grandes milagres. Operaram através do nome de Jesus, num poder, na capacitação do Espírito Santo, operaram e viveram grandes prodígios e maravilhas. Agora somos nós, os discípulos, a verem, a viverem esses grandes milagres. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se nós crermos, como aqueles discípulos no início da igreja começaram a crer, se nós crermos, também podemos viver. Não se envergonhe, não tenha medo de orar pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua casa. Pastor, mas eu orei e não aconteceu. Continue crendo. Continue crendo. Com os olhos fitos na palavra, não desista. Quem é você? É daquele que ora e nada acontece e desiste? Que coloca a sua fé nessa experiência simples? Todos nós estamos aprendendo na caminhada. Todos nós estamos aprendendo e amadurecendo em fé. Permita que sua fé seja amadurecida conforme você for liberando essa fé. Libere essa fé e vai liberando. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. No maravilhoso nome de Jesus, o seu papel é crer. Só isso. Creia somente. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Quantas pessoas muitas vezes nutrem a dúvida: eu sei que Deus pode, mas será que Deus quer? Veja aqui, Deus assinando embaixo. Jesus saía por toda a parte, curando e libertando. E a Bíblia diz, Deus assinava embaixo. Deus era com ele e o Pai era com ele. Eu assino embaixo, eu quero. Olhe para isso, não olhe para a experiência de um ou outro. Olhe para o que a palavra está dizendo e você vai viver grandes milagres. Quando o assunto é a graça em movimento. Quando o assunto é Jesus operando através de nós, nós podemos sim nutrir grandes expectativas de viver grandes milagres. Eu estou falando isso para você. Creia. Abra os seus lábios em fé e deixe Deus usar você. A mesma unção que nós lemos aqui, essa mesma unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus, essa mesma unção está em nós por meio do próprio Jesus. Ele disse isso: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Nós recebemos plenitude, graça sobre graça, e recebemos a plenitude do Espírito Santo. Esse mesmo poder habita em nós. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Você pode dizer isso? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. Esse é o poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer. Não parem de crer. Não se conformem com o que está acontecendo com o geral. Não parem de crer. A Bíblia é real. O poder de Deus é real. A vida de Cristo é real. A obra de Cristo está vigente. É para agora, é para hoje, é para nós. Para nós que cremos. Amém, gente? Para nós que cremos. Por que eu posso dizer que esse mesmo poder, essa mesma unção está sobre nós, habita em nós, porque Ele nos deu o Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo. Nós vimos isso no domingo passado. É no poder do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo que nós agimos, que nós levamos esse evangelho, que nós colaboramos com a graça em movimento. E a Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, algo que eu quero que você ouça para que sua fé seja encorajada. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 18. A palavra diz o seguinte: e disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, Jesus disse isso, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Não há salvação fora de Jesus. A pessoa que livremente escolhe não crer em Jesus, ela está condenada. Mas graças a Deus que o nosso Pai de amor enviou Jesus. Nós temos essa opção. O mundo tem essa opção, as pessoas têm essa opção. Em nenhum outro nome, diz a Bíblia, em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos fora do nome de Jesus. Só no nome de Jesus há salvação. Se cremos nele, nós somos salvos. Essa é a sua realidade. As pessoas que estão aí fora precisam ouvir isso. Mas olha o que o texto continua a dizer no versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu posso ver os que creem? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Esses sinais seguirão aos que creem. Quando eu digo para vocês que nós podemos sim nutrir expectativas de grandes sinais, prodígios e maravilhas, é porque eu estou dizendo que Jesus continua operando através de nós. Jesus continua agindo através da sua igreja. Não apenas essa igreja, mas toda a igreja de Jesus espalhada por toda a face da terra. Creia, Jesus nos enviou. Ele é quem garante. Pastor, na força de quem eu vou? Na força de Jesus. Pastor, no espírito de quem que eu vou? No espírito de Jesus. Amém? Jesus nos enviou. Ele garante, foi Ele quem disse isso. Esses sinais hão de acompanhar. Por onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Creiam. Vamos crer. Vamos crer. Jesus falou isso. Vamos crer. Jesus nos enviou. Veja, João no capítulo 20, versículo 21. A palavra diz isso. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Essa mensagem, essa palavra continua ecoando até os dias de hoje. Hoje nós somos os discípulos a ouvir isso e a viver isso. Eles ouviram pessoalmente: eu estou enviando vocês. E começaram uma obra maravilhosa, e a igreja foi se expandindo e chegou até nós. Esse maravilhoso evangelho chegou até nós. De alguma forma chegou até nós e transformou a nossa vida. Veja, perceba, ouça com os ouvidos espirituais. Veja com os olhos espirituais. Jesus dizendo para você hoje. A graça em pessoa dizendo para você hoje: assim como o Pai me enviou. E o Pai me enviou e eu operei à medida que o Pai foi me capacitando, através da unção do Espírito, como diz o texto, e vivi, e operei, e contemplei, e por onde quer que eu passei, vivi grandes milagres. Da mesma forma, veja, da mesma forma, eu agora envio vocês. Jesus enviou, Ele garante. A nossa parte é crer. Não seja tímido. Não é tímido acanhado de falar com as pessoas. Não seja tímido em fé. Não seja tímido em fé. Creia. Quem nos enviou tem toda a autoridade, tem todo o poder. A Bíblia diz que nesse mundo nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós podemos crer que toda a autoridade, todo o poder do reino de Deus
nos acompanha onde quer que nós estejamos. Nós não estamos só, nós não operamos sem base, nós não operamos sozinhos, nós operamos no poder, na força, na eficácia do maravilhoso nome de Jesus. No poder, na eficácia do maravilhoso Espírito Santo. No poder do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que continua a curar. Jesus continua a curar. Jesus continua a libertar genuinamente. Jesus continua a transformar da água para o vinho a vida do mais vil pecador. E Ele faz isso através de nós hoje, através da sua igreja, operante, atuante, no meio desse mundo que está caído, desse mundo que não tem mais jeito, mas que tem jeito para as pessoas. A graça, que é o próprio Jesus, que nos salvou, que transformou a nossa vida, que a Bíblia diz que nos educa na caminhada com Cristo, é também a mesma graça que nos capacita e que nos envia. Amém? É sobre essa palavra que nós vamos, é sobre essa palavra que nós operamos, é sobre essa palavra que nós cremos, é sobre essa palavra que eu posso dizer para você, nós vamos viver grandes milagres. Nós ouvimos e vivemos testemunhos maravilhosos nesses 3 anos, mas eu quero dizer que tem mais. Quantos foram os testemunhos? Mas eu quero dizer que tem mais. Tem mais, Ele é uma fonte inesgotável de poder, de virtude, de graça, de unção, tem mais. Eu quero que você possa ousar a crer que tem mais. Amém? Glória a Jesus.